Circle of Inevitability, capítulo 695. A preocupação de Colombo. Lumian saiu do seu torpor e olhou para Ludwig, que havia recuperado a compostura. Virando-se para Lugano, que estava se encolhendo em um canto da cama, ele disse: "Voltaremos para Traer amanhã e encontraremos um psiquiatra para você, um verdadeiro e genuíno." Esta decisão não foi tomada por preocupação com Lugano, mas sim algo que estava na agenda de Lumian há muito tempo. 007 já deveria ter fornecido feedback nas primeiras horas da manhã. Lumian, Franca e os outros discutiriam como lidar com a pessoa espelhada, Moran Avigny. Além disso, Lumian pretendia aproveitar esta oportunidade para extrair o poder de Termiboros e obter a bênção de apropriador do destino. Seu ganho mais significativo no Festival dos Sonhos foi a digestão substancial da poção de ceifador. Ele sabia que o continente sul estava cheio de conflitos e oportunidades de combate, o que o ajudaria a digerir a poção. No entanto, nunca antecipou que menos de 2 semanas após o avanço, o progresso da digestão da poção dispararia, muito parecido com a barra de um termômetro de mercúrio subindo ao tocar a axila de uma pessoa viva. Selecionar Padre Kali, a projeção do sonho de Hisoka, e quase 20 outros abençoados com força equivalente à sequência 6 ou sequência 5 deixou Lumian agudamente ciente da fragilidade da vida. Era como palha sob uma foice, constantemente desmoronando com um simples abate e espalhada pelo vento. Além disso, após experimentar a atuação das 4 primeiras sequências, Lumian sentiu que o caminho do caçador tinha uma característica distinta de trazer calamidade. Os ceifadores não eram exceção. Com essa atuação, ele acreditava que as características destrutivas do ceifador, que traziam calamidade, eram mais aparentes. Ao mesmo tempo, Lumian se beneficiou muito da destruição de um inimigo. Enquanto sua mente disparava, ele resumiu seu primeiro princípio de atuação como ceifador: abater é destruir o alvo e colher os frutos para si mesmo. Se eu tivesse mais 3 ou 4 abates semelhantes, não precisaria compreender outros princípios de atuação e colocá-los em prática para digerir a poção de ceifador. No entanto, tamanha boa sorte é rara. Lumian suspirou silenciosamente. Isso exigiu reunir mais de 10 Beyonders da sequência 6 e da sequência 5 com falhas óbvias que ele poderia explorar sem interferência. Atender a cada uma dessas condições foi desafiador, e muito menos a todas elas simultaneamente. Primeiro e mais importante, se os humanos consumiam poções ou ganhavam superpoderes por meio de bênçãos, seus caminhos e sequências diferiam em suas falhas. Eles não podiam ser todos sobrecarregados por projeções de sonhos como os coveiros no Festival dos Sonhos, onde emoções e desejos explodiam ao menor gatilho. Mesmo que os abençoados fossem profundamente influenciados por deuses malignos e tivessem problemas mentais até certo ponto, emoções e desejos explosivos não eram inevitáveis. Alguns podem simplesmente ter personalidades mutantes. Em segundo lugar, os Beyonders da sequência 6 e da sequência 5 eram incomuns, especialmente o último, que formava a espinha dorsal de várias facções. Mesmo sem facções, eles podiam criar suas próprias equipes e dominar uma região como os almirantes piratas. Reunir mais de 10 a 20 desses Beyonders não era uma tarefa fácil. Além disso, se um incidente grave fizesse com que as 2 primeiras condições fossem atendidas, as falhas comuns dos Beyonders poderiam não ser neutralizadas por Lumian e seus itens místicos. Por fim, durante a batalha, um Beyonder de sequência 5, um membro-chave das várias facções, pode chamar a atenção do semideus correspondente. Um evento de misticismo como o Festival dos Sonhos, com suas limitações inerentes e problemas naturais, era incomumente adequado para Lumian.
Talvez só tenha havido um evento assim nos continentes Norte e Sul em quase um milênio. Lumian não conseguiu evitar suspirar novamente. Naquele momento, Lugano ficou emocionado ao ouvir que poderia retornar a Traer ao amanhecer. Ele respondeu rapidamente: tudo bem, tudo bem. De volta a Traer, seu chefe tinha companheiros mais confiáveis. Ele provavelmente não precisaria mais cuidar de Ludwig. Lumian pensou por um momento e olhou para as cortinas que emanavam o luar carmesim. Casualmente, ele perguntou a Lugano: você economiza o suficiente para a fórmula da poção de sacerdote da colheita e os ingredientes correspondentes? Lugano ficou surpreso. Não, ainda estou um pouco abaixo do preço da fórmula da poção. A maior parte de suas economias atuais veio de Lumian, totalizando cerca de 15.000 Verdor. Com base em seu conhecimento, uma fórmula de poção de sequência 7 geralmente custa entre 16.000 a 20.000 Verdor. Lumian assentiu pensativamente. Vou ficar de olho na fórmula da poção de sacerdote da colheita e nos ingredientes necessários para você. Se estiver com pouco dinheiro, vou ajudar a cobrir a diferença. Considere isso uma parte dos despojos desta aventura. Lugano ficou atordoado momentaneamente antes que as lágrimas brotassem em seus olhos, turvando sua visão. Fiz a escolha certa. Meu futuro realmente está com o chefe. Com uma pitada de desconforto, ele perguntou: mas essa foi uma aventura de sonho. Os ganhos podem ser trazidos de volta ao mundo real? Lumian não explicou. Ele pegou a máscara dourada de Hisoka de sua bolsa do viajante. É possível. Alguns itens especiais são possíveis? Lugano sentiu uma sensação de alívio. Lumian se virou para Ludwig, que parecia ter adquirido um brinquedo querido, e assentiu levemente. Você pode voltar a dormir. Ludwig, usando uma touca de dormir azul, piscou e estendeu a mão para tocar seu estômago. Gru, gru. Seu estômago se revirou violentamente. Lumian riu autodepreciativamente e pegou a porção de comida que Ludwig havia comido no sonho, incluindo bolo de creme de amêndoa e pistache, chocolate com infusão de licor, eclairs e muito mais. Depois que Ludwig começou sua refeição, silenciosamente, Lumian retornou ao seu quarto e conjurou uma bola de fogo branca e flamejante. Ele desdobrou a carta, pegou uma caneta tinteiro e escreveu uma carta para a Madame Mágica. Isso teve precedência sobre lidar com outros assuntos. Enquanto escrevia, Lumian refletiu sobre algo. Se eu matasse todos os anciãos dos coveiros, a tribo primitiva ainda teria a capacidade de atacar e eliminar os mortos. Ou eles ainda estão vivos no mundo real, esperando para arrastar aqueles que já estão mortos com eles quando atacarem Tizamo. Ou o falecido encontraria outra saída, como o incêndio que consumiu a família Tuenako. Reticências. No terceiro andar da sede da polícia em Tizamo, Camus saiu de seu devaneio e instintivamente olhou para a cama temporária em frente a ele. Ele notou que o cobertor havia sido levantado, e Colobo não estava em lugar nenhum. Eu ainda estou sonhando, ainda no Festival dos Sonhos? Camus sentou-se cautelosamente e ouviu um som perto da porta no canto. Na escuridão, sob o luar carmesim que penetrava pelas cortinas, ele viu Colobo agachado ali, encolhido e tremendo. Camus baixou a voz e perguntou gentilmente: o que houve? A voz de Colobo tremeu quando ele respondeu: o céu está caindo. O céu está caindo. O céu está caindo? Camus achou engraçado e olhou para Colobo. Você interpretou mal sua premonição? Como o céu poderia cair? Reticências. Fora de Tizamo, na orla da floresta primitiva. Maslow, com o rosto adornado com tinta branca, avançou lentamente em direção à floresta.
Foi uma sensação terrível saber de sua morte iminente, porém inevitável. Ele se arrependeu de ter traído o episcopado luminoso, mas não havia escolha. Logo após chegar em Tizamo, ele foi secretamente controlado por Tuenaco, que havia retornado para umas férias. Ele havia se tornado um escravo monitorando a situação de Padre Cali e Tizamo. Posteriormente, embora soubesse que Tuenaco havia sido morto, a projeção de sonho da outra parte apareceu em seu sonho, dizendo-lhe que o assunto não havia acabado. Maslow avançou passo a passo, desejando retornar à floresta e se tornar alimento para uma árvore, assim como seus ancestrais. Enquanto caminhava, ele avistou cerca de 20 pessoas saindo do quartel próximo. Os homens pareceram sentir que algo estava errado e se prepararam para inspecionar os arredores. Naquele momento, Maslow sentiu a noite clarear de repente. Inconscientemente, ele olhou para o céu e viu uma pedra em chamas descendo com uma cauda de chamas vermelhas. Num instante, a pedra em chamas encheu a visão de Maslow. Ela caiu na área entre a borda da floresta e o quartel. Estrondo. O vento e a poeira levantados pelo meteorito rapidamente encheram a área, subindo no ar e se dissipando, obscurecendo a lua vermelha e a luz das estrelas. Estrondo. A totalidade de Tizamo parecia ter sofrido um violento terremoto. Prédios tremeram violentamente, e vidros se estilhaçaram. Várias casas com fundações fracas desabaram rapidamente, soterrando seus ocupantes. Com grande dificuldade, Camus recuperou o equilíbrio. Assim que o prédio se estabilizou, ele correu para a janela quebrada e olhou para fora. Ele viu que o céu estava cinza e escuro, tão perto que ele poderia tocá-lo se pulasse. O céu realmente caiu. Por alguma razão inexplicável, esse pensamento passou pela mente de Camus. Reticências. Na suíte do segundo andar do Motel Brielle. Segurando a carta e a caneta tinteiro, Lumian observou a fumaça e a poeira lá fora com diversão, sentindo o golpe forte, não muito longe. Que direto, ele suspirou sinceramente. Um meteorito caiu do céu. Ao que parece, a catástrofe provavelmente eliminou a maioria dos mortos. Lumian se virou para olhar a porta, que havia se aberto devido ao tremor do prédio, e viu Ludwig ainda focado em comer. Nada da pilha de comida caiu no chão. Depois de enviar Lugano para ajudar os feridos, Lumian voltou para seu quarto e continuou escrevendo. Após a conclusão, ele imediatamente criou um ritual e convocou a mensageira boneca. Assim que a boneca mensageira emergiu da chama da vela em expansão, ela encolheu de repente. Lentamente, olhou para a esquerda e depois para a direita. Após confirmar que não havia problema, ela andou na ponta dos pés e se aproximou cautelosamente da carta de Lumian. Lumian nunca tinha visto a mensageira agir assim antes. Ele observou confuso e divertido enquanto ela pegava a carta dobrada como um ladrão. Ela acenou para ele e rapidamente recuou para a chama da vela. Lumian riu e balançou a cabeça, sem mais refletir sobre as ações da mensageira boneca. No mínimo, parecia inofensivo, e ele tinha várias coisas para fazer. Lumian saiu do quarto, entrou no corredor e foi para o primeiro andar. Ele agarrou o dono do motel, que tinha saído para verificar a situação depois de acordar, e perguntou: em qual quarto a mulher e seu acompanhante que chegaram esta noite estão hospedados?